E o Super Xandão mostrou que não está para brincadeira, abriu mão de suas férias e já botou de volta para a jaula o pitbull raivoso Daniel Silveira. Num claro sinal a todo, como quem diz, não atentem contra a democracia, pois a defesa dela jamais tira férias. A prisão novamente do Daniel Silveira, após ele ganhar a liberdade condicional apenas 4 dias atrás, foi devido ao fato dele ter desrespeitado uma das medidas cautelares, sendo essa a que ele desrespeitou foi de não sair de casa após as 22 horas. Ele não pediu autorização para ir para um hospital, não alegou em nenhum momento que estava passando por uma situação de saúde emergencial, saiu do hospital à 00:30 e chegou em casa somente às 2 da madrugada. Esse tempo, entre 00:30 a 2 horas da madrugada, não corresponde ao tempo que ele percorreria em condições normais para chegar à sua residência. Quando eu falei semana passada ao noticiar que ele tinha ganho a liberdade condicional, eu até convidei os meus seguidores para fazer uma aposta comigo em R$50, que eu não daria nem 60 dias para ele voltar para a cadeia, porque gente como ele não tem cura, não tem salvação. Uma vez golpista, afrontoso, vai morrer golpista e afrontoso. Mas já diz o ditado, remédio pra gente assim é Xandão a cada 6 horas. Outro que se deu mal foi o índio do Bolsonaro, o cacique Sererê. Ele foi preso em 2022, minha gente, por ter ameaçado ministros da Suprema Corte, por ter tentado impedir, através do uso de violência física, a diplomação do presidente Lula. E aí, em setembro de 2023, ele ganhou a liberdade condicional, igual Daniel Silveira, desde que cumprisse algumas medidas cautelares, incluindo a tornozeleira eletrônica. Só que aí o que ele fez? Fugiu para a Argentina na intenção de ganhar um asilo político. Só que o Milei não tá nem aí, tá pouco se lixando para os bolsonaristas no Brasil e está deixando a justiça da Argentina cumprir todos os pedidos de extradição que a justiça brasileira solicitou a esse país. E aí o bonito tava lá andando de boa, de bicicleta, na fronteira, próximo do Brasil, foi preso pela polícia argentina, entregue à PF aduaneira e em breve irá ser extraditado para o Brasil. Só digo uma coisa, os bolsonaristas estão decepcionados com o Milei. Eles não vão dizer porque eles têm esse pacto de não falarem mal uns dos outros, mas eles estão extremamente decepcionados porque o Milei não está movendo uma palha sequer para impedir que esses golpistas sejam extraditados para o Brasil. A situação do gado bolsonarista lá na Argentina é tão crítica que eles já estão saindo da Argentina e indo para outros países. É tanto que alguns dias atrás nós tivemos o gay do Bolsonaro e mais 3 pessoas detidas no Peru que estavam fugidas da Argentina e que também serão extraditadas para o Brasil. Enquanto isso, aqui no Brasil, a dona Michele chamou o Lula de sem coração, de coração de pedra, porque não deu o indulto natalício para os golpistas do 8 de janeiro. Tá com pena deles, Michele? Leva para casa, manda o teu marido fazer alguma coisa para salvar esse povo. Simplesmente foi para os Estados Unidos, deixou esse povo tudinho à deriva, não tá movendo uma palha para ajudar ninguém. Manda ele se juntar com eles, fazer uma luta armada, fazer uma revolução. Gente, eu fico imaginando o que é que passa na cabeça desses bolsonaristas que foram totalmente abandonados pelo Bolsonaro e ainda conseguirem motivação para continuarem assim. É muita falta de amor próprio, é muita lavagem cerebral, das grandes, das brabas. E por falar em golpista, os militares presos por tentarem dar um golpe de Estado no Brasil, incluindo o Braga Neto, terão na noite de hoje, dia 24, um jantar especial de Natal. Um jantar, meus amigos, que pode ser melhor do que muitos lares brasileiros na noite de hoje. Olha só o cardápio: salpicão, salada tropical, feijão tropeiro, arroz branco, purê, peru e maminha recheada, além de pudim de leite como sobremesa. As bebidas são suco e refrigerante. É uma baixaria, né, minha gente? Esse Brasil é um escárnio contra a classe trabalhadora brasileira, que nem todos conseguem ter um cardápio de ceia de Natal como esse. E tem mais. Dos 37 militares que assinaram uma carta em 2022 cobrando da alta cúpula das Forças Armadas a darem um golpe de Estado, 9 deles foram promovidos.
inclusive um ao cargo de coronel. É revoltante, meus amigos, é muito revoltante. Mas enfim, daqui a pouco eu volto com mais notícias. O governador inelegível de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou o decreto de segurança assinado hoje pelo presidente Lula, que impõe limites ao uso da força por parte dos policiais. Vamos ver o que ele falou. O crime organizado celebra hoje o grande presente de Natal recebido do presidente Lula, um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove engessamento das forças policiais. É o modelo PT venezuelano que parece querer incendiar o país. Tinha que meter a Venezuela no meio, porque esse povo tem uma tara pela Venezuela e pelo Nicolás Maduro. Só pode. O decreto impõe aos estados que, caso não sigam as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário. Trata-se de uma chantagem explícita contra os estados que acaba favorecendo a criminalidade. E a gente esqueceram de dizer pro Caiado que ele está inelegível, que não adianta mais ele continuar essa guerra, essa batalha contra o governo Lula, que ele não vai mais poder concorrer à eleição presidencial de 2026. Esqueceram de falar isso. E outra coisa, Caiado, por que tu tá tão preocupado com esse decreto de segurança do Lula, se você mesmo falou em reunião na frente do Lula que tinha acabado com o crime no teu estado? Se o teu estado hoje é a Suíça, a Dinamarca, que não tem nada de criminalidade, por que tu tá se preocupando com isso, hein? Mas deixa eu explicar para você o que é esse decreto do Lula, que ele assinou hoje, o que é que significa. Todo mundo tem acompanhado pela imprensa que nos últimos dias a polícia, principalmente a de São Paulo e da Bahia, tem cometido inúmeras ilegalidades, tem usado da força para agredir pessoas que não tinham justificativa. E aí esse decreto, ele serve exatamente para isso, para mostrar os parâmetros no qual a polícia militar realmente poderá utilizar da força e em quais parâmetros ela não poderá utilizar da força. Ou seja, vai acabar com essa história da polícia sair por aí querendo bater em todo mundo que não é bandido, que não é criminoso e por isso ficar. Porque a partir de agora, as polícias militares dos estados que não cumprirem esse regulamento, o próprio estado ficará sem acesso ao Fundo Nacional de Recursos destinados à segurança pública desse respectivo estado. É só isso. Lembra daquele caso, daquela senhora idosa que a polícia tacou um soco nela, que o sangue derramou na garagem da casa dela? Lembra daquele caso, daquele homem que jogou o outro de cima da ponte que caiu no rio? Lembra daquele outro caso que o PM deu um soco na cara da mulher por conta de uma confusão familiar? São esses casos que esse decreto diz respeito. Obviamente que qualquer outro caso em que haja um confronto de bandidos com a polícia e que para se proteger ou proteger a população, a polícia poderá utilizar da força. O que ela não poderá mais fazer é utilizar da força sem ter justificativa para isso. É só isso, meus amigos. E olha, em pesquisa divulgada esta semana pelo Datafolha, mostra que 51% dos brasileiros dizem ter mais medo do que confiar na polícia, enquanto os que confiam na polícia são apenas 46%. E dentro desse grupo de 51% que diz ter mais medo do que confiança na polícia, entre as pessoas pretas, 59% diz ter mais medo do que confiar na polícia. Então, Caiado, não cola não, viu? Vim com fake news, resgatar lá do fundo do baú Venezuela, que não tem nada a ver com Lula nem com o governo do PT, tá bom? Cuidar de se defender na justiça acerca das cestas básicas, que supostamente você teria dado em troca de voto pro teu candidato da prefeitura. Você tem muita coisa para cuidar da sua imagem, dos seus processos judiciais. Papai Noel já passou por aqui e deixou alguns presentinhos para vocês. Olha só o primeiro. SBT desiste de contratar Pablo Marçal e contrata Cariúcha para apresentar o programa Casos de Família, que irá voltar em 2025. Um dos motivos da recusa do SBT em contratá-lo é porque o SBT não ficou nada satisfeito com aquele estardalhaço que ele fez, mostrando nas suas redes sociais, ostentando, chegando no SBT para fazer apenas um teste. Já diferentemente do Pablo Marçal, o Pablo Vieira irá ganhar um programa de auditório na Globo. Depois daquela piada que o Paulo Vieira fez ao vivo na Globo com a prisão do Braga Neto, os bolsonaristas começaram a se movimentar nas redes sociais para tentar boicotar o artista. Só que não deu nada certo, meus amigos, para variar, é claro, né? Muito pelo contrário, o Paulo Vieira já está fazendo testes para futuramente, no futuro em breve,
breve já começar a apresentar um programa de auditório. Lembrando que nos próximos dias o Paulo Vieira já começará a gravar um quadro para o programa Fantástico. E o homem é incansável, não descansa nem no recesso. Flávio Dino ordenou e a Polícia Federal já obedeceu. E hoje, terça-feira, dia 24, já abriu o inquérito para investigar essas emendas parlamentares que desobedeceram às normas de transparência determinadas pela Suprema Corte. Esse atalho que o Centrão fez para conseguir a liberação dessas emendas que o Flávio Dino bloqueou tiveram como fiador o nosso desquerido Arthur Lira. Será se agora o bicho vai pegar em cima do Arthur Lira que já está com seu cafezinho frio lá em Brasília, porque afinal de contas praticamente já terminou seu mandato. E depois de ter sido preso mais uma vez, apenas 4 dias após ter tido a sua liberdade condicional garantida, o Daniel Silveira passou por audiência de custódia hoje com Alexandre de Moraes e o mesmo manteve a sua prisão. Disse que ele preferiu mentir nessa justificativa de não explicar o que ele fez no intervalo de tempo entre 00:30 até 2 da manhã, quando saiu do hospital, até chegar na sua casa, além de também ter ido no hospital sem uma autorização judicial. Eu só digo uma coisa, esse plantão de recesso do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino está tirando o sono, está tirando a tranquilidade do Centrão e dos bolsonaristas, porque os ministros mais corajosos e determinados da Suprema Corte estão ali, ó, trabalhando até no recesso de final de ano. E o Banco Itaú informou que as vendas que antecederam a semana do Natal, não essa semana, mas a semana passada, minha gente, cresceram mais de 12%. Ó, teve crescimento em restaurantes e bares, turismo, hotéis, comércio atacadista de alimentos e bebidas, além também do varejo. O levantamento considera os pagamentos realizados em débito, crédito e via Pix. Para encerrar a noite com uma boa notícia, que eu já estou atrasado para a ceia de Natal, o senador Jacques Wagner do PT diz que o presidente Lula irá vetar o trecho do pacote de gastos aprovado no Congresso que impede que pessoas com deficiência leve possam ter direito ao BPC. De acordo com esse projeto aprovado, somente pessoas com deficiência grave e moderada que teriam direito. Mas o Lula irá vetar, irá dar acesso também às pessoas com deficiência leve. Compartilhe esse vídeo porque são só notícias boas, tá? Um Feliz Natal para vocês e um beijo no coração de todos vocês. Até breve.